Então vamos lá, galera. Estamos ao vivo, então, primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia, para quem estiver assistindo posterior aqui, o nosso workshop de GenAI, tá bom? Galera, isso aqui é um workshop mais fluido, mais dinâmico, sem jargões técnicos, é muito para a gente falar, discutir, conhecer. Então, eu acho que a partir disso, você conhecendo, com um bom conhecimento sobre o tema, fica mais fácil depois você se aprofundar aí para criar as suas IAs generativas, seus agentes, suas soluções. Desde para quem programa, para quem também não programa, tem a parte de no-code, low-code, open source e etc. Tá? Pessoal, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Odemir. Tá? Sou fundador aqui da DataV, que é uma escola aqui de ciências de dados, que eu fundei junto aqui com o Lucas, que está aqui no chat. Dá um oi aí, Lucas, pro pessoal. Opa, oi pessoal, tô aqui. Boa. Ellen, além disso, também eu trabalho ali com um pouco de inovação usando inteligência artificial lá no Itaú. Tá? O que basicamente eu atuo hoje nessa posição? Hoje eu tenho que ter um olhar muito focado ali para desenvolver soluções utilizando inteligência artificial ou dados. Então, basicamente, meu papel hoje é o seguinte: pensa que a gente tem uma operação aqui acontecendo, tá? Isso pode ser operações de riscos de crédito, uma operação, vamos dizer, mais voltada ali com trabalho de controladoria e etc. Então, hoje eu tenho muito um papel de, assim, como eu incluo inteligência no meio desse processo? E eu posso colocar a inteligência ali, desde por exemplo, criar novos dados, criar um modelo preditivo, e também tem a nossa amiga agora de IA generativa, que aí já está entrando bastante aqui, como uma das soluções que a gente vem propondo aí no mundo aí corporativo. E alguns projetos que eu já venho tocando, o primeiro que eu fiz um MVP, que foi um modelo de recomendação usando IA generativa para produtos financeiros, porém incluindo o contexto do cliente. Então, fugi um pouquinho de uma recomendação mais tradicional ali, só olhando machine learning, e comecei a colocar um pouquinho mais o contexto do cliente. Tá? E hoje eu trabalho numa ferramenta de inteligência comercial, que aí estou combinando uma parte de IA generativa com modelos aqui baseado em pesos e métricas estatísticas. Tá? Não posso abrir muito o que é, tá? Mas basicamente pensa em uma ferramenta onde a pessoa acessa e ela vai interagir com a inteligência artificial, e a inteligência artificial vai trazer tudo ali o que ela precisa, por exemplo, gerar insight, conhecer sobre o produto e etc. Tá? Então, é uma combinação aí de uma IA generativa junto ali com a parte mais quantitativa, os indicadores e tudo mais. Beleza? Então, esse sou eu aí, no dia a dia. E mais que eles me veem no LinkedIn, na rede social, etc. Eu encho o saco de Galera, essa é a nossa pauta do workshop, tá? Então, aqui eu quero tentar manter um tempo aqui de 50 minutos, a 1h20 aí no máximo. Eu quero passar aqui por 5 pilares, tá? O primeiro aqui é uma introdução às LLMs, entender um pouquinho como que funciona, como que ela chega numa resposta. Engenharia de prompt, por mais que surjam muitos memes aí falando sobre engenharia de prompt, mas é uma área importante que você precisa conhecer sobre técnicas para você conversar com uma inteligência artificial, no caso de uma IA generativa. Vou falar um pouquinho aqui sobre bancos vetoriais, algumas técnicas de RAG, que aí a gente usa aqui a recuperação aumentada para treinar o nosso agente. E vou mostrar aqui algumas arquiteturas, alguns projetos. Um que a gente desenvolveu aqui na DataV, que a gente criou um agente aqui do zero, usando uma arquitetura bem micro, assim, serviço por serviço. E alguns outros projetos aqui, por exemplo, um que eu vou trazer chama MedRAG, que é uma IA generativa na área da saúde, na qual eles usaram diversas técnicas, assim, é um artigo bem profundo, e alguns outros projetos. Beleza? Então vamos lá. Primeiro tema, introdução à IA generativa.
Minha pergunta é, como funciona uma LLM? Tá? Mas antes, quero só dar uma lembrada aqui no campo da inteligência artificial, que eu acho que é importante a gente entender onde a gente está situado. Tá? Então, hoje a gente tem a inteligência artificial, basicamente é um campo aí que desenvolve sistemas que simulam uma inteligência humana, uma experiência humana. Tá? Nós temos o machine learning, que é a sub-área da IA, focada aí muito no aprendizado de máquina, que a gente coloca dados e ensina ela a fazer algo. Temos o deep learning, que é uma sub-área do machine learning, que aí a gente está usando muito na base de redes neurais profundas, tá? E a partir desse deep learning surge as IAs generativas, que é um subcampo do deep learning. Aqui a gente está falando uma IA, né, uma rede neural que ela consegue trabalhar com textos, imagens, códigos, música, tudo baseado em grandes modelos de linguagem. Isso quer dizer LLMs, tá? São grandes modelos de linguagem. E são elas que fazem todo esse rodeio, vamos chamar assim, aí na internet, né? E gera música, gera vídeo, foto, e tem 1 milhão de memes aí espalhados pela internet como um todo, né? Então é um campo que vem se desenvolvendo muito, tem esse lado da brincadeira, mas dentro das empresas tem uma corrida muito forte nessa questão aí do desenvolvimento dessas IAs generativas. Beleza? Acho que o Marcelo levantou a mão. Boa noite a todos. Odemir, só uma pergunta. Você está desenvolvendo algum produto que eu pude perceber no Itaú, de inovação, de fazer recomendação de produtos, né? Seja qualquer tipo de produto, financiamento, fundos, enfim. O que você está se baseando ali você pega o perfil do cliente, se ele é moderado, se ele é conservador, com base nessas informações do dataset do Itaú, do cliente que você está trabalhando, você faz recomendação de produtos, é isso? Financeiro, ou seja, qualquer outro produto, é isso? Isso. Basicamente, assim, os modelos tradicionais de recomendação, você vai ter diversos, né? Tem aqueles baseados em classificação, aproximação, etc. Eu pego um pouquinho desses modelos, só que eu também trago o contexto do cliente, assim, eu entendo mais informações dele como um todo, para aí sim eu personalizar a recomendação. Tá. E só curiosidade, para que esse serviço seja disponibilizado pelo cliente, para ele também não se sentir meio, sim, que ele seja incomodado, você pega o consentimento dele, né? Como você tem no Open Finance, da pessoa poder autorizar o uso dos dados, mesmo que ele seja cliente do Itaú, ele tem que dar o consentimento ou não? Ou é permitido? Todo o serviço você já coloca o que você vai fazer com o dado da pessoa, né? Esse aqui foi um MVP muito isolado, tá? Assim, muito específico, que ali a gente nem usava tanta informação assim, sensível, vamos dizer, sabe? Usava mais informações assim, de contexto mesmo, comentários, etc. Então a gente estava indo muito mais nessa linha, tá? Mas assim, todo o serviço, e até eu publiquei semana passada, que tem uma resolução rodando no Senado, de que assim, tudo que você for fazer com dado vai ser obrigatório você declarar tudo. Tudo que você vai fazer, né? Mas assim, tem que ter o consentimento, senão você não pode usar. Demir, sobre IA generativa, que você está lá no final do pipeline que você mostrou lá, a IA generativa que vocês estão pretendendo fazer lá no Itaú é o quê? Seria atendimento ao cliente, o FAQ dinâmico, o FAQ digital, o FAQ, um assistente virtual de um cliente, ou é uma... que tipo de serviço que você está trabalhando com IA generativa aí no Itaú?
Hoje, a gente está criando uma ferramenta muito focada para gerar insights, vamos chamar assim, tá? Porque hoje você tem um dashboard clássico. Você vai ter lá gráfico de pizza, barras, números, etc. Como que eu deixo aquilo inteligente? Em vez de acessar o dashboard, eu, por exemplo, eu entro e falo, poxa, eu preciso entender como que está funcionando São Paulo hoje. E aí a IA vai te trazer exatamente o que você precisa entender de São Paulo. Sabe? Você não vai ficar, por exemplo, analisando o gráfico, linhas, etc. Você vai, assim, já trazer o insight exatamente do que você precisa. E dentro dela já vai ter todas as séries temporais, gráficos, vai ter tudo isso. E aí você tem mais a IA ali por trás, que vai ter muito mais dados de texto, etc., que vai alimentar isso e a pessoa vai conseguir pegar isso de uma forma mais rápida. Sabe? Porque hoje, quando você coloca um dashboard no ar, você tem lá 100 pessoas usando, 100, 150 para mais. Só que aí você vai e pergunta para elas, pô, o que, que o dashboard está te contando? Algumas falam, não sei. Outras falam, eu estou vendo que está subindo, é isso. Então, pô, então por que eu não levo um serviço mais que a pessoa pode perguntar? E aí a pessoa pergunta e já vai sair tudo assim, meio que mastigado, com contexto, enredo, timeline, para ela poder usar essa informação. Vai ser. E com o advento do Open Finance, vocês estão fazendo algum trabalho de análise, como você falou, você faz análise de risco, no início ali do pipeline. Com o advento do Open Finance, vocês já estão fazendo algum trabalho de capacidade de pagamento do cliente baseado em machine learning, sei lá, algum modelo de regressão, de predição, de score de crédito, alguma coisa assim? É que ali, Marcelo, eu tô na comunidade de veículos, tá? Especificamente. Então eu tô muito no mundo do financiamento, tá? Eu Open. posso contribuir um pouco aí na parte Aí do Open Finance. Vai lá, Eu trabalhei com Open Finance. Então, Marcelo, acho que o que eu vejo, tá, e baseado na experiência que eu tive com Open Finance, de modo geral, cara, o Open Finance, ele não, assim, a gente não pode dizer que ele vingou, assim, de fato, sabe, nas instituições. Principalmente se eu pegar uma instituição que tem pouco consentimento, porque é um dado que eu não vou conseguir fazer muita coisa, sabe? Eu não vou conseguir treinar modelo. Mas a gente tem cases, né, na indústria que você consegue pegar aquele dado do Open Finance, né? Então é um dado que o cliente me dá, eu consigo ter 12 meses de histórico transacional, né? Então pensa que o extrato do cliente ali, eu tenho 12 meses de histórico daquele extrato, e com base nisso eu posso criar variáveis, né, para servir modelos. Ou então para servir política de crédito. Então pensa assim, tá, eu tenho um cliente que me deu um concedimento do banco roxo, né? Eu sou o banco preto. Eu vou pegar, né? Eu vou conseguir ver o limite de crédito desse cliente, o limite utilizado, eu vou fazer requisições ali na API para ver também o saldo desse cliente, eu vou ter uma fotografia de saldo, eu vou ver se ele tiver um contrato de qualquer tipo de contrato de crédito que ele tem, eu vou conseguir ver investimento, eu vou conseguir ver. Então, por exemplo, quando eu trabalhei com Open Finance, a gente estava começando a ter o módulo ali de investimento. Então, eu conseguia ver investimento ali, tudo de renda fixa, tá? A renda variável estava ainda no início, mas a gente conseguia ver fundo de investimento que o cliente tinha naquele banco. A gente basicamente conseguia ver fotografias de posição de saldo, variação de saldo que o cliente tinha, tá? Só que assim, qual é o ponto do Open Finance, né? É que é um dado que ele precisa ter muita governança, porque cada instituição financeira vai estar reportando de uma maneira diferente, tá? Então pensa que eu posso ter, numa carteira ali de Open Finance, né, eu posso ter consentimento de todos os bancos, principalmente um banco tradicional, incumbente, né, que tem uma carteira de clientes gigantesca. Então, cara, cada instituição, ela reporta de uma forma diferente. Aí o que acontece é que você precisa ter um processo de qualidade de dados muito forte, porque você pode tomar decisões erradas, né, equivocadas. Então, era natural eu ver, por exemplo, um limite de crédito, que é um output de política que, querendo ou não, vai dizer a renda daquele cliente, né, quanto que aquela instituição viu de renda para aquele cliente, mas aí aquele campo ele vinha multiplicado por 1000, ou ele vinha dividido por alguma coisa. Cara, era muito difícil, né, ou não vinha de acordo com
com o esperado, sabe, com o consolidado. Então, da minha experiência, onde que o Open Finance consegue brilhar, independentemente de política de crédito, porque a gente consegue ver várias informações importantes, a parte de cobrança, porque se eu consigo ver que esse cliente ele tem um investimento, isso pode ser interessante para acionar algum gatilho de cobrança, tá? A parte de renda, porque eu consigo ver a transacionalidade do cliente, então eu consigo, inclusive, ver se esse cliente está recebendo salário naquela instituição. Então, eu posso utilizar isso para compor renda gabarito, tá? E, naturalmente, isso vai melhorar, né, a acuracidade ali do meu modelo de renda, porque eu vou ter um gabarito ali, né? E eu consigo ver essa renda no tempo. Também, né, um pouco disso. Despesa também, né? Eu vejo todas as transações de cartão de crédito também, né? Isso. Eu consigo mapear o perfil. A capacidade de pagamento do cara também. Também, eu consigo mapear o perfil do cliente, mas assim, de modo geral, acho que o dado importante continua, no setor bancário, continua sendo central de risco do Banco Central, porque lá eu vou ver os saldos que o cliente tem por cada modalidade, eu vou ver se ele tem prejuízo, se ele tem atraso, o nível de atraso que ele tem. Então, o SR, o 3046, né, o arquivo 3046 aí, ele continua sendo muito importante. O Open Finance veio para somar, mas ele tem alguns pontos de atenção, tá? Legal, obrigado, hein? Valeu. Boa. Boa. E aí, galera, navegando aqui, temos a parte de IA generativa, tá? O famoso GenAI. E o que é uma LLM, tá? Galera, o que eu comentei são grandes modelos de linguagem, tá? Que aí basicamente são algoritmos que eles foram treinados com muitos parâmetros dentro de uma rede neural, tá? Aqui é uma ilustração, tá? Uma arquitetura bem simples de uma rede neural, que aqui você vai ter as camadas e os neurônios, e aí basicamente isso aqui é ao infinito e além, como diz no desenho do Toy Story, tá? Tem muitas camadas, tá? E o grande, acho que a grande entrega da LLM, ela é capaz de aprender essas partes de tradução, resumos de texto, resposta, pergunta, gerar texto, gerar música, vídeos, imagens. Então, tudo que você vê sendo gerado hoje, eu acho que é isso o insight que eu quero trazer, é uma rede neural com um monte de dados. Basicamente, é isso que está acontecendo ali por trás, tá? E essas redes neurais, que nem eu comentei, elas são treinadas assim, galera, com uma quantidade de dados absurda, tá? Treinar uma rede neural dessa é complexo, você vai precisar de muitos dados e de muito tempo, tá? Eu comento isso porque tem alguns cases aí de empresa que às vezes eu vejo no mercado que eles têm a necessidade de fazer a deles, porque é algo muito específico, muito nichado, principalmente do pessoal da área do jurídico, que aí você tem muito termo técnico, você tem muito termo especialista, e às vezes eles pensam em criar deles. Se você quer criar uma do zero, lembra disso, vai ser bem complexo, você vai ter que ter muito dado e você vai ter que levar tempo, porque às vezes uma rede neural treinando, já vi artigos que demora 40 dias, basicamente você aperta o play, daqui 40 dias ela termina o treinamento e você vê se deu certo ou não. Tá? Então, realmente, treinar uma do zero é um pouquinho complexo. Por isso é bom usar as de mercado, tá? Hoje no mercado a gente tem muitas já disponível, tá? No passado, ali, meados de 22, quando veio o hype, etc., a gente tinha muito a OpenAI, porém já tinha pesquisas de outras empresas vindo junto, e que a OpenAI saiu na frente na inauguração, e acabou ali ganhando muito repertório no mercado pela notícia, né? Que aí surgiu o famoso ChatGPT. Mas aí depois já veio a Google com o Gemini, eles tinham lançado uma versão anterior, depois vem a China muito forte com o DeepSeek, depois vem a Meta, aí vem os grandes players de tecnologia, entra muitas empresas chinesas também no mercado, e tem brasileira também, tá? Que chama Maritaka AI. Se você jogar no Google, é uma LLM brasileira treinada com dados português. Tá? E aí, como que essas redes neurais, elas trazem um texto para você, vamos chamar assim? Como que ela chega nessa conclusão? Aqui eu trouxe um exemplo muito lúdico, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho do que
acontece, imagine que eu digito essa palavra lá no chat GPT. O céu é, essa palavra não, no caso essa frase, né? O céu é, o que acontece por trás dos panos quando eu aperto o Enter? Ele aciona lá a rede neural que foi treinada, a LLM, e basicamente, galera, ele gera uma probabilidade de quais palavras é mais propensas de completar essa frase. Então, eu estou falando para vocês o seguinte, qualquer palavra que o ChatGPT coloca para você é uma probabilidade da palavra ser a mais correta para aquele contexto, tá? Então, eu treino uma rede neural que no final ela está me dando probabilidade de ser a palavra mais correta. E a partir disso, ela vai lá e preenche a frase para você, tá? O céu é azul. Tem esse artigo aqui, que aí ele vai um pouquinho mais fundo, explica como que funciona esse processo, mas de forma, assim, bem lúdica. É assim que uma LLM, um chat GPT, por exemplo, tá te dando ali a resposta para você, tá? E quais são os desafios dessas LLMs, tá? Dessas redes neurais gigantescas? O primeiro ponto, talvez se você começar a estudar esse tema, você vai ouvir bastante, é sobre alucinação. Alucinação é quando por exemplo, vou usar o chat GPT como exemplo, que é o mais conhecido, ele começa a gerar respostas que parecem certas, mas na verdade ele inventou, são falsas. Tá? Isso acontece em versões anteriores ali do chat GPT, acontecia bastante disso, né? Tinha até aqueles memes que o pessoal colocava, quanto que é 2 mais 2? Aí ele dava 10 e defendia a tese que era 10, né? Assim, então, aquilo era um efeito de alucinação. O segundo passo é o custo operacional, porque imagina você deixar uma máquina ligada 30 dias treinando, ali uma rede neural, uma quantidade de dados absurda, né? Imagina quantas máquinas virtuais você vai ter que ligar, quanto você vai gastar de servidor. Então é um custo muito grande. Outro ponto aqui é a atualização de conhecimento. Se a gente for pensar quanta informação nova surge, imagina você ficar retreinando isso, retreinando, né? Tem uma parte de privacidade também, de questão de dados sensíveis transitar ali dentro. Efeitos clássicos, por exemplo, que a gente vê muito, né? É você pegar uma, uma LLM, por exemplo, que vem da China e você começar a fazer perguntas sobre a gestão política da China. Você vai ver que ele vai começar a barrar direto. Também tem a questão do viés dos dados, tá? E aqui tem algo importante se considerar, que são os dados não pode ter nenhum tipo de estereótipos, preconceitos, porque senão a sua LM vai ser preconceituosa, tá? Então tem essa questão que você precisa entender, e também interpretações limitadas, tá? Apesar de ser bons, né? Mas ainda a gente entende que são muito caixa preta como ele chega na conclusão da resposta, tá? Porque ele chega baseado numa probabilidade, tá, galera? Então, às vezes, você não sabe muito bem como ela gerou o texto, tá? Tem como você fazer teste, validações, para você ter certeza que sua rede neural não vai ali soltar nenhuma informação, vamos chamar, estranha, mas ainda assim tem muita caixa preta por trás, tá? Aqui são alguns artigos que eles fazem muito essa citação dessas 6 áreas aqui que eu comentei, tá? Então, quem quiser ir mais fundo, entender como fizeram esses testes, etc., pode dar um Google aí e pesquisar, tá? Acho que o Marcelo levantou a mão. Pode falar aí, Marcelo. Odemir, no caso de viés de dados, boas práticas é ter um equilíbrio dos dados, ou seja, uma classificação, por exemplo. O que eu vejo muito... Basicamente, você tem que ter o equilíbrio, né? Ou você tem que inventar dados lá, que nem IA generativa. Eu posso gerar dados sintéticos, né? É uma boa prática fazer um equilíbrio, ou seja, buscar um equilíbrio dos dados, né? Ou fazer dados sintéticos para poder não ter esse viés, né? Porque pode acontecer esse viés, né? Se tem muito dado, uma tendência para uma determinada classe, ela sempre vai dar uma probabilidade maior, né? Para essa classe.
É isso uma boa prática, fazer esse equilíbrio, mano? O que eu vejo muito nos artigos, eles comentam muito da fonte da informação. Então, por exemplo, você usar muito dado de um certo tema de blogs da internet como um todo, né? Então, pô, será que é válido eu pegar o dado de vários blogs do mundo para treinar o meu modelo sobre um certo tema, né? Será que não é melhor pegar a literatura de um livro? Entendeu? Então, eles falam muito da confiança dessa informação, para você não ter esse tipo de viés. Outro exemplo, se a gente pegar os dados do Twitter, Uhum, imagina o desastre que ia ser, sabe? Pela uhum. forma como as pessoas falam, se colocam, né? Então, assim, você tem que ver muito essa questão do viés do dado, tá? Então, ou seja, tem que ter a fonte confiável. Por exemplo, IBGE, que ali você não tem uma certa viés, né? É realmente uma pesquisa muito, muito bom. Pelo menos, eu não sei se tem manipulação, mas tem que ter um dado de boa procedência, vamos dizer assim, para evitar esse tipo de problema de viés, é isso? Exatamente. Tá. Não, E legal. isso acontece Legal. muito quando você faz perguntas sobre a nossa sociedade como um todo, sabe? Aí você vai perceber que vai ter alguma coisinha ali que ele vai dar uma desviada, sabe? Faz o teste. Ah, não, com certeza. Você pode perguntar se o povo judeu tem direito ao Estado e coloca lá o pobre coitado o pessoal de Gaza, os palestinos. Vai dar sempre tendência. Ele nem responde de palestino. Então, assim, é dataset, né? Falta dataset para ter o equilíbrio, né? E Exato. realmente acontece isso mesmo. Acontece. Infelizmente acontece, né? Ele devia cortar a resposta e não, ó, isso não me envolva nisso. Às vezes ele nem quer responder, né? Para não ficar tendencioso, né? Exato. Boa. Fechou. Pessoal, entenderam como funciona aqui? MyLLM, como chega na resposta, os desafios. Se tiver alguma dúvida aí, fica à vontade de erguer a mão, fazer uma pergunta, tá? E aí, beleza. Entendemos como funciona a LLM, entendemos que é uma rede neural gigantesca, com um volume de dados muito grande, e ela está gerando ali a probabilidade da próxima palavra ser a mais correta. Legal. E agora como eu falo com uma LLM, né? E aqui entra muita parte da engenharia de prompt. Tá? O que é engenharia de prompt? Vamos pensar o seguinte: imagina que a gente tem acesso a uma gigantesca biblioteca contendo todos os livros e conhecimento do mundo, tipo a fantasia da Biblioteca de Alexandria, né? Mas a gente não sabe ler ou navegar adequadamente por essa biblioteca. Então, a engenharia de prompt, você vai conseguir guiar a inteligência artificial, né, a rede neural, para ela conseguir navegar dentro dessa informação e trazer exatamente o que a gente precisa, tá? Isso é a engenharia de prompt. E um prompt, para quem não sabe nada, basicamente, pessoal, é um texto de entrada que a gente fornece, tá? Então, um prompt, que nem a gente já fez muito, a gente vai lá, digita o prompt, basicamente você vai gerar uma entrada, vai acontecer o processamento lá da nossa LLM, que vai gerar a probabilidade, ele vai te dar a saída, tá? Então, gente, basicamente um prompt, acredito que todo mundo aqui já deve ter feito um prompt, interagido de alguma forma. Um prompt, e aqui é importante, ele pode ter instrução, ele pode ter contexto, ele pode ter dados no meio do prompt, e também a gente pode fixar uma forma de saída também dentro do prompt. Então, o prompt não é só para você fazer uma pergunta. A gente pode fazer algo muito mais sofisticado, muito mais elaborado, e a gente consegue fazer a IA navegar por esse universo gigantesco que tem por trás dela. Tá? E além disso, os prompts, galera, tem que ter qualidade e clareza, tá? Não, sugiro não ter erros de ortografia e erros de contexto e redundância, porque já tem alguns artigos que mostram que isso afeta o desempenho. Eles ser bem formulados, e aí surgem várias técnicas que eu vou mostrar para vocês,
e, claro, ser bem estruturado. Tá? E temos prompts simples, compostos, e também prompts aí muito mais elaborados, assim, já tive prompts de ser 1000 linhas, sabe? Tem uma série ali de situação para LLM estar produzindo, tá? Mas o que eu quero trazer é que, assim, um prompt, galera, por mais que seja simples, você está digitando algo, você tem que entender o que, que você quer conduzir a IA generativa, tá? Se você for muito amplo, sua resposta vai ser, nossa, talvez um artigo. Mas se você souber conduzir bem, você consegue extrair boas respostas. E além disso, você pode fazer a IA e fazer trabalhos para nós, né? E aqui é um pouquinho das técnicas de prompt. Eu peguei de alguns artigos de alguns sites, tá? Hoje tem muitas técnicas, não vou ficar lendo o slide aqui, tá? Mas cada técnica, ela tem um objetivo. Por exemplo, reflexão. É uma técnica na qual você traz para a IA generativa para ela refletir sobre um certo tema e a partir disso ela chegar numa resposta, né? Porque você vai forçar ela a acessar mais conteúdo para ela conseguir trazer, para ela não trazer, por exemplo, a primeira resposta mais provável. Esse é um tipo de técnica, tá? A técnica mais usada hoje no mercado é essa daqui, que é a Retrieval Augmented Generation, tá? Que é a famosa RAG. E basicamente seria regeneração aumentada, tá? Que basicamente, o que a gente faz nesse tipo de técnica? A gente coloca os nossos dados no meio do prompt. E aí a IA consegue acessar os nossos dados, consegue usar todo aquele treinamento da rede neural profunda, e aí ela consegue dar respostas mais contextuadas do que a gente precisa. Tá? Hoje, aqui é uma arquitetura bem simples, tá? Que o retrieve, basicamente, é o resgate, né? Na qual ela vai resgatar aqui os nossos dados. O argumento é o nosso prompt, né? São os trechos aí bem acoplados. E o generation é a resposta ali contextualizada disso tudo. Tá? Eu trouxe até um exemplo aqui, como seria um prompt usando uma técnica de RAG, por exemplo. E olha só que interessante. Eu começo o prompt sempre dando uma função para a IA generativa. Por exemplo, ó, você é um assistente especializado em responder perguntas com base no contexto fornecido. O que é o contexto fornecido? Vai ser aquele monte de PDF, de documentos de texto, de artigo que eu estou trazendo para ela, por exemplo. E aí, que sim, eu coloco, ó, utilize apenas as informações abaixo. Ou seja, eu estou limitando ela de buscar informação externa dela para ela se concentrar exatamente nas informações que eu estou trazendo para elaborar a sua resposta. Se a resposta não estiver presente no contexto, diga que não encontrou uma informação suficiente. Então perceba que não é só, tipo, eu não fiz uma pergunta. Eu defini que ela tem uma função, eu estou falando que ela tem um contexto, que ela tem dado, eu estou falando para ela não fugir disso, e além disso ela tem ali já uma regra. E aí o meu contexto vai ser os meus dados, e além disso, depois ó, eu coloco regras para ela ainda. Ó. Não invente dados, seja claro e direto, e no caso assim, de um conclusivo, essa informação não está disponível no momento. Tá? Porque esse tipo de prompt vai te ajudar a você criar aqui vamos chamar um agente mais especialista. Você vai conseguir guiar que a IA se concentre exatamente nos seus dados, que ela não fuja dela e que ela traz as respostas exatamente olhando para o seu contexto de negócio, para os seus dados. Então, isso aqui é a engenharia de prompt, tá? Tem muitas técnicas, tá, gente? Assim, tem técnica aqui com artigo, comprovada, etc. Mas essa regra que eu mostrei para vocês é a que está sendo mais usada aqui no mercado
Até porque a gente começa a colocar os nossos dados ali no centro do prompt, e a IA começa a ter mais inteligência sobre o nosso negócio. Beleza? Deixa eu ver quem é o irmão. Marcelo, pode falar aí, Marcelo. Professor, além de buscar dados num dataset que você vai mostrar daqui a pouco, que é um vetorial, ele também eu posso escrever, por exemplo, um texto que ele tem que seguir, responder com base nesse texto que eu escrevi. E eu posso fazer isso também, né? Ao invés de usar documentos e anexos, ou ensiná-lo a responder o que eu gostaria que respondesse para mim. É isso? Isso. Você Esse pode é o tipo de engenharia de prompt. Isso. Você pode fornecer qualquer informação, tá? Eu posso pôr uma tabela de Excel, por exemplo, sabe uma tabela? Eu posso colocar trechos, eu posso colocar artigos, eu posso colocar PDF, documentos, você pode colocar o dado que você quiser, tá? Ah, legal, legal. E é isso que deixa essa técnica tão atrativa, né? Porque imagina você... Ele não vai fugir do contexto que você está querendo que ele responda, né? Exatamente. Legal. Por exemplo, imagine que eu trabalho com uma política de crédito. Por exemplo, o ChatGPT não tem acesso a essa política de crédito que eu formulei. Então, eu vou criar todo um contexto para ele, vou pegar meus PDFs lá de política de crédito, vou colocar aqui dentro, e aí sim ele vai conseguir navegar pelos meus dados de política de crédito e vai conseguir me dar respostas sobre o meu processo. Legal isso. Isso Bem legal mesmo. Isso torna aqui esse tipo de técnica muito poderosa, sabe? Ah, legal. E professor, ô David, me chamo de professor. Ô David, no caso, a engenharia de prompt está muito relacionada com o RAG, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo assim, digamos que você cria um assistente virtual, né? Sei lá, um FA dinâmico, enfim, qualquer nome que você dê aí. Digamos que ele queira pegar uma forma de rendimento, vai, estamos em época de imposto de renda. Ele se identifica, se autentica lá no assistente virtual, ele sabe quem é você, você se autenticou lá no banco, e ele quer, olha, eu quero né, minha informe de rendimento. Você poderia anexar aqui no prompt? Pá. Aí ele dá esse comando. Aí tem a palavra-chave, informe de rendimento, que é o contexto. Né? O RAG, ou é um agente ou alguma coisa que analisa esse contexto e fala, olha, ele quer essa informação. Pega lá do banco de dados e traz aqui para o prompt e anexa aqui. É o RAG que faz isso ou tem um elemento por trás dele, uma programação por trás para fazer essa brincadeira aí? Isso. Vai ter uma outra etapa que é você resgatar a informação, tá? Que aí Que você vai falar aí depois, né? Isso, exato. Então tá bom. Então segura aí, professor. Depois eu faço a pergunta. Boa. Que a RAG é mais a técnica, sabe? Como você vai formular esse prompt para você guiar e buscar essa informação, tá? Que aí entra no banco vetorial, que é um pouquinho assim, como eu envio dados agora para eu transformar essa regra num processo mais inteligente ainda. E aqui, um banco vetorial, galera, ele é um pouco diferente dos bancos tradicionais, tá? A estrutura do dado dele é bem diferente. Essa estrutura de dado aqui, OLTP, que basicamente é colunas e linhas, tá? Que é bem clássico, né? Famoso aí Excel, vamos chamar assim. Nós temos aqui o OLAP, vamos chamar assim, que aqui você vai ter uma estrutura de dado colunar, né? Você resgata os dados a partir das colunas, e aí tem um processamento muito mais rápido, etc. Não vamos entrar muito aqui nessa parte técnica, tá? E aí nós temos o banco vetorial. O banco vetorial, esse tipo de dado, ele é um pouco diferente. Ele funciona a partir de vetores.
e você vai ter um ID. Então, essa informação vai estar aqui no formato de vetor, tá? E a chave de cruzamento não existe, tá? Não é tipo um PROC-V lá no Excel, tá? Você vai fazer um PROC-V, por exemplo, pelo ID do cliente, né? Ou um join no SQL. Nesse tipo de informação, a gente vai buscar similaridade semântica. Tá? E aí eu vou tentar explicar isso de uma forma mais lúdica para vocês, tá? Mas pensa o seguinte, o banco vetorial, eu vou buscar similaridade semântica. Quer dizer o que eu vou buscar? Trechos parecidos, tá? Como que é isso? No banco vetorial, ele vai armazenar de uma forma de vetor. O vetor é uma listinha aqui, assim, ó, com um monte de número, tá? Isso é um vetor. Esses vetores, eles têm um significado por trás, que aí depois eu vou explicar para vocês. Mas basicamente lá no seu banco vetorial, você vai ter um monte de informação aqui, ó. Peraí que eu acho que cortou minha tela aí. Vocês estão vendo a tela? Sim, tá aparecendo. Boa. Então você tem aqui, por exemplo, vamos hipoteticamente que isso daqui fosse os seus dados armazenados, tá? Aqui, ó. Então, os seus dados estão armazenados. Aqui na direita eu tenho mais animais, e do lado da esquerda eu tenho mais frutas e outros temas. Então, se eu fizer uma consulta no meu banco vetorial e eu escrever, por exemplo, a palavra animal, ele vai me trazer todos esses registros aqui, ó. Porque esses registros, eles têm mais semelhança semântica com essa palavra. Se eu digitar, por exemplo, comer, por exemplo, quero comer algo, talvez ele vai me trazer dessa forma aqui as informações, sabe? Talvez uma carne ou uma fruta. Então, o banco vetorial ele vai pesquisar similaridades, tá? Por trás dos panos é um monte de vetor que está ali por trás, tá? Como que isso funciona assim? E pense que eu tenho a palavra carro. Eu vou aplicar uma transformação nela e a palavra carro vai virar isso daqui, ó. Um vetor com um número, tá? A palavra automóvel vai virar outro vetor com esse número aqui, ó. E a palavra banana, por exemplo, ó, vai virar isso aqui. O que isso quer dizer? Que carro e automóvel, você perceba que eles têm uma similaridade, né? Eles estão muito próximos. Já a banana está muito longe os valores. Tá? Isso olhando para uma palavra. Quando a gente pensa num texto, que aí é quando a gente faz perguntas, etc., lá no chat GPT, pensa o seguinte, ó, quanto a empresa lucrou? Aí ele vai transformar aqui num vetor gigantesco, tá? E aí você tem lá no banco de dados, o lucro líquido da empresa no quarto TRI de 23 foi de X. E aí você vai ter um vetor aqui gigantesco. Então, todos os textos lá no seu banco de dados, ele vai ter esse vetorzão. E toda vez que você fazer uma pesquisa, o que, que ele vai localizar? O vetor mais similar com o que você está perguntando. Então, a chave de cruzamento não é, por exemplo, o ID, CPF, nada disso. A gente vai pegar a palavra que tem mais similaridade com o que eu estou digitando. Tá? No primeiro momento, pode soar estranho, né? Para quem está acostumado, por exemplo, só fazer cruzamento, por exemplo, usando chave com chave, etc. Mas aqui, agora, ele vai procurar similaridades de texto. E aí ele vai trazer as respostas mais prováveis. Você pode falar para ele trazer as 5 mais prováveis, as 10 mais prováveis e assim por diante. Tá? Acho que eu vi. Marcelo, pode falar aí, Marcelo. Emir, esse conceito de transformar uma palavra em números é o que o pessoal fala de embeddings, é isso? Isso. Aí, deixa eu fazer uma pergunta sobre embeddings.
Quando você faz uma numerificação, de uma palavra, obviamente tem que ser um modelo treinado em português, né? Por que eu falo isso? Porque tem palavras, né, que talvez um modelo não tenha treinado, porque o Brasil é imenso. Você tem várias regiões. Vou dar um exemplo, tá? São Paulo, mandioca. Rio de Janeiro, aipim. Né? No Nordeste, é outra coisa. Macaxeira. Né? Macaxeira, né? No caso do embeddings, né, eu tenho que fazer esse embedding, essa numerificação ou vetorização, né? Eu tenho que usar um modelo treinado pela língua brasileira, senão vai dar ruim, não vai? Ou estou falando besteira aqui? Porque muita gente fala, tem um modelo que, acho que no Hugging Face lá, que é o Bertimbal, que é para língua portuguesa, né? É isso mesmo, você tem que usar um modelo treinado para o português do Brasil para gerar esses vetores, porque senão ele começa a ter alucinação, como você falou, né? É isso? Exato. Você tem que usar alguns modelos específicos até para você. Porque, assim, esses modelos, eles já foram treinados, né? Começou bem antes daí, meados de 2018, que era só com palavras, né? Então, eles já treinaram esses modelos, por exemplo, a palavra carro, eles já definiram, carro, automóvel, por exemplo, banana, fruta, e assim por diante. Então, você tem que usar algum modelo mais voltado aqui para o seu idioma, tá? Tem alguns modelos que já reconhecem automático, tá, Marcelo? Só que assim, tem que testar, tá? Cara, Tentativa e erro, é isso mesmo, Ademir? tem que testar para ver qual que tá melhor ali, tá? Porque Não é uma assim, boa prática usar um modelo que é treinado para o português do Brasil? pode ser, Desculpa, português brasileiro? pode ser uma tentativa. Mas tem muitos modelos que faz tradução, etc. Ele já cria lá por trás dos panos o vetor, tá? Mas aí é legal, Ah, assim, cara, eu recomendo. Testa uns 2, 3 para você ver assim qual que tá trazendo o melhor trecho, se tá fazendo sentido. Vai muito na tentativa, tá? entendi. Ou seja, tem que pôr na banca lá, testa com um, deu uma acurácia de, sei lá, 90. Testa com outro, deu 98. Opa, esse aqui é melhor. E assim por diante. É isso, tem que fazer então. Você tem que fazer teste. Porque pode Ah, acontecer de você fazer, por exemplo, você automatizou todo o pipeline, toda a construção, lindo, maravilhoso, você, pô, tá funcionando. Aí nos primeiros testes já começa a vir um desastre. E aí acontece muito de alucinar, inclusive eu conversei com um rapaz que ele estava trabalhando num processo, inclusive jurídico, de normas de investimento, e a IA não estava conseguindo aprender. Estava trazendo informação, assim, muito fora do contexto. Só que aí ele estava usando, assim, 2.000 PDFs para treinar ela, sabe? Era imenso, assim. E aí que eu falei, cara, tenta ir colocando aos poucos e você vai vendo o que vai acontecendo. Talvez na transformação dos textos esteja perdendo muito o contexto das coisas e o banco está conseguindo localizar o melhor trecho para trazer, sabe? Vai ter que testar, cara. Não tem receita de legal, legal. bolo, assim, vou Não dizer tem, para não você. tem, não tem, não tem a bala de prata, né? É tentativa e erro mesmo, né? Brutal force. Mas legal, Ademir, obrigado. Boa. E aqui, alguns bancos hoje aí no mercado, tá, pessoal, que a gente utiliza bastante. Tem o Faz, que é da Meta, tá? Quando eu falo local, é que você instala o banco mesmo. Ele é físico, você consegue manipular ele. Quando eu falo de cloud, algum banco é um serviço de cloud disponibilizado. E aí ele não é físico, você vai ter que pagar pelo uso, tá? Assim, qual que é o melhor? Depende do que você quer fazer, tá? Sendo muito honesto, assim. Se você vai escalar isso, por exemplo, eu vou colocar um atendimento dentro de um e-commerce. Aí você vai precisar usar ali um banco talvez mais cloud para você poder escalar, tipo um Pinecone, por exemplo, tá? Se você vai usar algum projeto mais local, algo mais específico, você pode usar o Chroma, por exemplo, que é open source, você não vai pagar nada.
Mas aí vai muito do que você precisa fazer. Tá? Beleza? O Bruno perguntou, sempre preciso de um banco vetorial para LM para regs? Espera que saiu da tela. Sempre preciso de um banco vetorial para modelos? Não necessariamente, tá, Bruno? Você vai precisar. Se o seu projeto for muito complexo, aí você vai precisar. Por exemplo, imagina que a gente está trabalhando, a gente está criando um agente para falar sobre imposto de renda. E a gente vai precisar de muita informação para alimentar ele. Então, na hora que você for enviar a informação para a LLM, vai ter muito texto, aí não vai dar certo, aí você vai ter que usar um banco vetorial. Mas vamos imaginar que você está criando um agente, por exemplo, para direcionar os canais de atendimento da empresa. Basicamente, talvez seja só um documento ali com algumas informações. E aí talvez você não vai precisar criar um banco vetorial. Você pode só colocar o texto ali mesmo e já enviar, tá? Boa. Gustavo, ergueu a mão? Ô, Demir, uma dúvida. Como cada LLM tem, na verdade, tem uma dúvida, se cada LLM tem uma forma de tokenizar diferente, muda o banco vetorial quando a gente vai escolher o banco? Não, não muda, porque ele só vai armazenar o vetor. Porém, me perguntaram isso esses dias. Se eu transformo usando o modelo da OpenAI, os meus vetores, e depois eu uso, por exemplo, da Meta, vai dar tudo ruim, tá? Porque cada modelo vai vetorizar de uma forma diferente, tá? Então é importante sempre usar o mesmo. Tá, beleza. Obrigado. E outro detalhe, atualizou a biblioteca, você revetoriza tudo de novo. Boa. Entendeu? Senão vai vir palavra nova, contexto novo, e ele vai vetorizar tudo errado, tá? Tá bom. Bom toque, bom toque. Já aconteceu comigo. Boa. Então, ó, só recapitulando, galera. Entendemos como funciona a LLM, entendemos a importância da engenharia de prompt, como que funciona a técnica da RAG, tá? E entendemos como funciona o banco vetorial. E aqui, a gente vai entrar um pouquinho para falar de algumas técnicas que a gente já comentou, que é como a IA vai enxergar esse texto, né? O primeiro é o embed, já comentaram, né? Que o embed basicamente é essa transformação da palavra para texto, tá? E basicamente, galera, como que funciona isso? Imagina aqui, ó, que eu tenho essa palavra aqui, ó. Python é uma linguagem de programação. O que o embed vai fazer? Ele vai separar essas palavras aqui, basicamente é tokenizar. Ele vai pegar essas palavras, vai gerar um vetor para cada uma, tá? Sendo bem lúdico aqui, tem processos diferentes, etc. E no final ele pode agrupar, somar, dar mais atenção e vai gerar um vetor gigantesco, tá? Aí, esse embed, esse vetor, é onde você armazena lá no banco vetorial, tá? No mercado hoje tem vários modelos, tá? Tem o SBERT, tem a MiniLM, tem da OpenAI, tem da Meta, tem algumas empresas chinesas, então assim, tem diversos modelos, tá? E como eu já tinha comentado anteriormente, eles foram treinados assim, galera, com milhões e bilhões de textos, tá? Então já foi feito um trabalho ali de tipo, carro, o que é um carro? É um automóvel. O que é um automóvel? É um meio de locomoção. Então eles já fizeram todas essas relações e essas relações viram esse vetor, tá? Que aí basicamente esse vetor é como a IA vai enxergar o texto. Tá? A IA não, no caso aqui a consulta para enviar para a IA. E outro conceito importante são os chunkings. Tá? Os chunkings ele é importante até quando você
pega um texto muito grande e você vai quebrar ele em pedaços menores. Tá? Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente vai enviar o nosso dado lá para a LLM, por exemplo, lá para a OpenAI, você tem um limite de tokens, né? Que token, basicamente, é o limite do seu texto. Imagina eu tentar mandar um PDF de 20 páginas dentro do meu prompt. Um PDF de 20 páginas talvez vai ter, sei lá, 2.000, 3.000 palavras. Então, mandar todo esse bloco de informação é pesado, né? E talvez você não vai conseguir ter êxito. Então, o que que a gente faz? Nós quebramos eles em pedacinhos, e quando eu falo pedacinhos, tá? Por exemplo, de 200 a 500 palavras, e coloca isso dentro de um banco vetorial. Que aí sim, quando a gente for pesquisar alguma coisa específica, o banco vetorial vai trazer aquele trecho mais semelhante do que você está falando. Tá? E aí é onde encaixa essa técnica para você poder fazer essa divisão, e aí você vai recolher trechos relevantes e o seu prompt vai ficar muito mais leve e direcionado. Tá? Então essa é outra técnica que a gente acaba usando. Deixa eu ver. Quem ergueu? Marcelo. Pode falar aí, Marcelo. Emílio, no caso do Django, então, quando você fala recuperar apenas trechos relevantes, ele vai pegar tudo que é importante nesse PDF, e o que não é, ele elimina, porque, obviamente, você tem um monte de informação que talvez não precise ser armazenada no banco vetorial, certo? É isso que ele faz? Ele pega o que é relevante, e aí ele faz um embedding, vetoriza o texto e joga para um banco de dados vetorial? Em partes. Em partes? No Chunk, você vai pegar o PDF, lá de 20 páginas. Eu vou imaginar hipoteticamente que virou 50.000 palavras. Tá. Tá? Aí a gente vai quebrar em pedacinhos de 200 a 500 palavras, que vai dar em torno aí de 1.000 pedaços. Tá? Vamos fazer o embedding e vamos pôr no banco vetorial. Põe tudo. Então não perde. Entendi. Tá. Isso. Tá. Então Aí, vai tudo. vai tudo. Uhum. Aí lá no seu prompt, a hora que você coloca lá o contexto, etc., a pessoa vai fazer a pergunta, certo? Qual que foi o lucro da empresa? Aí o que que vai acontecer? Você vai fazer uma consulta lá no banco vetorial, ele vai fazer o processo reverso, né? Vai fazer o embed, e ele vai resgatar o trechinho exatamente que está falando do resultado da empresa. E vai trazer esse trechinho para agregar lá na resposta da LLM. Entendeu? Entendi. Eu pensei que ele pegava só o que é trechos relevantes, mas não, ele pega todos os caracteres que tem no documento, entendi. Não, legal. E aproveitando que eu levantei a mão, tem como você disse, né, no vetorial não tem chave primária, enfim, mas tem indexação, que ele tem que saber né, que posição que um determinado objeto está no contexto de animal ou de comida. Tem que ter um processo para fazer essa indexação, ou não? Quem faz a transformação é aqui no embedding, certo? Tá. Quando você vai fazer a consulta, eu tenho lá uma pergunta, certo? Eu estou fazendo qual que é o resultado da empresa? A pergunta. O que que vai acontecer? Quando a gente fazer essa pergunta, eu vou fazer o processo de embedding, e aí ele vai virar um vetor, certo? Certo. Eu vou ter lá 1, 5, 6, 7. Aí ele vai lá no banco, vai fazer uma consulta para ver qual vetor se parece mais com esse. Mas conheço. Tá. Isso. Aí ele vai te trazer de volta. Vou imaginar que fosse o pedacinho número 2. Entendi. Entendeu? Então, o embedding que faz a indexação.
Ele já automaticamente faz isso para você, quando você transforma um texto em número. E aí ele faz a indexação aí, né? Exatamente, é aqui que ele faz a Entendi, transformação e faz um vetor. Lá no entendi. banco vetorial, você tem lá o trecho, o vetor, você tem mais informações, sabe? Meio que vira um JSON. Aí você pode consultar algumas coisas assim, por exemplo. Entendi. É como se fosse um dicionário, né? Em ordem alfabética. Isso, Seria isso, né? mais ou Como se menos fosse um isso. dicionário. Legal, legal, legal. Bacana. Obrigado, professor. E aí, vem para a arquitetura de Hague finalmente, tá? E aí, ó, eu estou mostrando esse desenho na tela, tá? Eu vou ignorar por enquanto aqui o LangChain. Mas olha como funciona uma regra inteira. Tudo que a gente viu agora. Se você olhasse essa arquitetura, você ia talvez se assustar. Mas agora, ó, pense o seguinte. Aqui é a fonte dos meus dados. PDF, texto, URL, YouTube, quer que seja. O que que eu faço? Eu coleto esses dados, né? Faço a extração deles. Depois eu faço o processo de chunk, que eu faço pedacinhos menores dele, tá? Depois eu aplico o embedding, que aí eu faço a transformação para vetor, e jogo isso no banco vetorial. Tá? E aí eu tenho o meu usuário aqui, que vai fazer uma pergunta, né? Essa pergunta vai ser transformada no embedding. Esse embedding vai bater lá no meu banco vetorial, ele vai capturar os trechos mais relevantes, vai enviar lá para o chat GPT, e aí eu vou trazer a resposta de volta. Então, essa é uma arquitetura tradicional quando você vai fazer aqui o seu processo de REC. Tá? E tudo que está aqui, a gente passou aqui no material. Tá, gente? Os chunks, os embeddings, banco vetorial, engenharias de prompt. Então, tudo isso daqui está aqui dentro. Tá? Acho que o Marcelo levantou a mão, né? Ali, o Demir, quando ele faz o Predefined System Prompt ali, aqui é a engenharia de prompt. E tem lá os textos relevantes que ele vai anexar ali, né? No prompt, certo? Exato. Essa É parte, aí que é aí aonde está essa seta que tem que utilizar a engenharia de prompt, certo? é ali que você tem que fazer isso daqui, ó. Isso, aí isso. Ah, legal, legal. É ali. Tá, Tá? tá, Mas tá. todo o processo de resgate da informação, a transformação, ele ocorre em processos paralelos, tá? Aí no final de tudo, é quando você manda realmente para a LLM. Aí ela vai devolver para o Os- usuário. Inclusive, você comentou aqui que os embeds, tanto para vetorizar, quanto para buscar, tem que ser o mesmo que você acabou de responder aqui, senão dá ruim, né? É por Senão dá isso, ruim. né? Por Porque eu vi exemplo, aqui OpenAI e OpenAI de um lado, OpenAI do outro. Eu falei, puta, então é isso que ele falou. Agora entendi, porque senão vai dar inconsistência, né? é isso aí. Você respondeu aqui com uma pergunta de alguém aqui, né? Isso. Porque Ah, senão, legal. ó, você tem que usar sempre o mesmo modelo, sabe? E quando a pessoa vai perguntar, você tem que fazer essa transformação. E aí tem que ser o mesmo, por quê? Porque para gerar lá o banco vetorial para ele fazer a pesquisa correta, sabe? Senão, alucina e começa a te dar um monte de problema. Ah, legal. Professor, naquele exemplo que eu dei lá, que eu até falei, eu vou segurar para falar no final, não sei se eu posso falar agora. Segura Ele aqui, não vai na. Você vai falar depois ainda? segura. Tem Ah, então tá bom. arquitetura ainda. Tá. Boa. E aqui, galera, o LangChain, que é um framework, ele automatiza tudo isso, tá? Você consegue fazer uma pipeline do começo até o final dela, tá? De ponta a ponta. E aí, pensando um pouquinho aqui em arquitetura, esse foi um projeto que a gente fez aqui na DataV, tá? Que a gente fez uma reg usando os balanços patrimonial da Petrobras, tá? Petrobras. Se você acessar o site da Petrobras e for lá na parte de resultado, vai ter
milhões não, minimiza, vai ter centenas de PDF. Então, imagina que você trabalha numa consultoria e você quer entender o mundo da Petrobras. Ler todos aqueles balanços vai demandar tempo. E aí a gente fez aqui esse projeto, só que a gente fez um pouquinho diferente. A gente não usou o LongChain para automatizar todo o processo. A gente criou uma arquitetura mais flexível. E aí, o que nós fizemos aqui? Primeiro passo, manualmente baixamos todos os PDFs, tá? Foi lá, baixou todos os PDFs. Depois a gente usou alguns pacotes do Python para ler esses PDFs, tá? E também fizemos alguns pré-processamento, porque o texto às vezes vem com espaçado, vem umas tabelas estranhas, aí preciso aplicar algumas técnicas aqui de NLP para a gente fazer essa limpeza. Beleza, depois dessa limpeza, o que a gente fez? A gente fez um pouco da engenharia de texto, fez os chunks, a gente quebrou em trechos de 300 palavras, tá? Depois que a gente fez esse trecho, aplicamos ali os embeds, tá? A gente usou o mini LM para fazer essa transformação. Feito isso, jogamos tudo dentro de um banco vetorial, tá? Todos esses dados da Petrobras. Depois a gente fez a conexão da consulta por similaridade, até para a gente ver se estava fazendo sentido ou não estava. Depois criamos lá a engenharia de prompt e colocamos: você é um especialista em analisar balanços patrimoniais da Petrobras. O seu papel é localizar informações específicas sobre o que a pessoa está perguntando, sabe? Foi fazendo toda a engenharia de prompt. Ó. Tem umas 500 linhas de prompt. E aí, beleza. E aí, depois de tudo isso, a gente manda para a LLM e sai a resposta lá bonitinho, exatamente do que estava perguntando. Tá? A gente não usou o LangChain porque a gente queria muito validar cada etapa, a gente não queria um processo mais automático, a gente queria um processo mais específico, tá? Até para a gente testar se os trechos estavam fazendo sentido, se estava tendo contexto, se não estava misturando o resultado e etc. Tá? Esse foi um projeto próprio aqui que a gente fez aqui na DataV. Outro projeto que eu peguei aqui de um artigo, esse daqui é um artigo que eles batizaram aqui de MedReg. Tá? Esse MedReg demorou um pouquinho para entender ele, confesso, tá? O que eles fazem? Eles usam uma reg, tá? Com grafos para diagnóstico de doenças que têm sintomas muito parecidos. Por exemplo, pelo que eu entendi, você pega uma doença, vai. H1N1, Covid e uma gripe. As pessoas, elas tendem a ter sintomas muito parecidos. E às vezes dá o diagnóstico, você pode dar um diagnóstico invertido. Só um exemplo, tá, galera? E aqui eles treinaram essa reg para ela conseguir ser mais precisa exatamente naquele tipo de diagnóstico. Tá? O que eles fizeram aqui? Ó? Esse lado cinza aqui é a reg tradicional. Tá? Aqui eles usaram uma base de dados, eles montaram um modelo hierárquico, eles transformaram esse modelo hierárquico em grafos. Depois, esses grafos, eles iam para outra base de dados, que eles também fizeram esse processo de grafos, e depois eles misturavam tudo aqui dentro da LLM, ou dentro da RAG. E aí saía o diagnóstico. Tá? Então, aqui eles usaram dados clínicos, RAG, usaram grafos, a LLM, e uma baita engenharia de prompt. Tá? E aí tem todos os testes lá deles, que eles fizeram, etc., e aí a IA conseguia identificar certos tipos de doença com sintomas muito parecidos. É um baita assim, um artigo. Até vou deixar o link aqui, se vocês quiserem depois olhar, tá? Mas, o Demir, aí no caso ele não fez embedding, ele criou grafos, é isso? Não sei Tem se eu embeddings entendi. também. Ah, tem embeddings também? Tem. Eu pensei que ele gerava grafos em vez de embeddings. Também. Então, Grafos e embeddings. grafos e embeddings. Putz, Isso. que louco, hein? Aqui é muito Viajei. louco, porque assim, você está injetando
dado quantitativo, que vão ser os gráficos, todas as relações, e o dado de contexto também. Os dois tipos de dados você está colocando dentro da sua regra. Então, por exemplo, se a pessoa pesquisasse sintomas gripais, o que acontecia? Tipo, a pessoa passava o sintoma que ela estava sentindo, pelo que eu entendi. O que acontece? Vai lá no banco de dados, ele captura todos os gráficos relacionados a doenças gripais, etc. Ele retroalimenta isso com um modelo hierárquico, etc. Resgata lá textos sobre tal situação e no final dá o diagnóstico. Cara, muito louco isso aí. Esse é muito louco. É muito recente isso. Saiu em abril. Não, fevereiro. Eu já ouvi falar sobre KG mesmo, Knowledge Graphs, né? Eu estava lendo também, é bem louco essa tecnologia aí. Isso Bem legal. Esse deixou muito preciso, assim, a IA generativa deles. Isso é um projeto mais hard, tá, galera? Eu já ouvi falar sobre GRAG, né? Deve ser isso aí, né? Odemir. Graphic Rag, de grafos. Provavelmente. Legal. Bem legal esse projeto. Outro projeto que eu peguei, outro artigo também, esse aqui é um sistema inteligente de análises financeiras. Tá? Aqui, eles combinam também séries temporais com dados não estruturados de texto. Aí ele combina os dois tipos de informação, tá? Que aí faz todo o processo lá mais tradicional. Faz a preparação, faz a vetorização e depois faz a hack, tá? E aí no artigo eles testam, por exemplo, analisar risco em alguns ativos de investimento. Aí é algo muito específico, gente. Mas assim, achei bem legal, assim. Traz uma arquitetura interessante, assim, de você explorar, sabe, o uso de dado quantitativo, com dado de contexto e etc. Pode falar aí, Marcelo, agora. Aquela pergunta lá de recuperar. Odemir, falando nisso, a engenharia de prompt não vai morrer. Por que eu estou falando isso? Porque o pessoal está falando em agentes, né? Os agentes não seriam o papel da engenharia de prompt ainda? Cara, Já ouviu falar sobre agentes? Seria, assim, uma programação especialista para fazer alguma coisa. Esse aqui identificar se é um cliente. Opa, esse cara aqui, ele pode acessar dado público, esse daqui não, ele é um cliente. Ele tem que se identificar porque ele quer um informe de rendimento. Tem um conceito de agentes que faz isso, né? Você acha que a engenharia de prompt vai morrer com esses conceitos de agentes ou não? acho que não, porque tem a questão do multi-agente, já ouviu falar? Já. Mas esse multi-agente é quando você começa a paralelizar, né, o processamento ou não? Tem a ver com isso. O multi-agente você faz, dá pra você fazer uma votação entre agentes. É meio maluco, mas, por exemplo, você cria um agente para uma certa situação, outro, e no final rola uma votação e você chega num resultado. Acho que morrer, acho que não, até porque, assim, eu tava hoje mesmo, eu tava na palestra da Microsoft, e eles estavam apresentando o Copilot, que é a LLM da Microsoft, e eles estão integrando todo o Copilot dentro do Office 365. Que a ideia é o próprio Copilot ligar aos serviços da Microsoft. Ele pode entrar lá e fazer um registro no Excel, por exemplo, sabe? Uhum. E aí, a coisa que ele mais falou lá, o head do projeto, minimamente você vai ter que saber engenharia de prompt. Você tem que aplicar dentro do agente, né? Exato. Que aí você vai ter que detalhar todo o processo, explicar, definir as regras. Então, é verdade. Morrer eu acho muito difícil. Quer dizer, você não vai, não é que você vai criar você vai ter que fazer a engenharia de prompt, só que numa programação, né, num agente, certo? É essa a ideia. Isso aí. Legal.
Ou seja, a automação está aí, né, nesse agente. E é nesse agente que eu uso aquele conceito de, eu quero um informe de rendimento, né? É o agente que faz essa tomada de decisão. Olha, aqui o cara precisa se autenticar. Não, ele quer uma informação corporativa. Então, é dado público. Então, eu posso pegar de um banco de dados público. Então, ou seja, esse agente que faz esse roteamento das informações que estão sendo enviadas para o cliente, né? É isso. Exato. É nele que você vai definir todas as regras do que ele vai ou não vai mostrar lá na ponta. Legal. E aí ele usa dois bancos de dados, né? Um banco vetorial para cada contexto e um outro banco de dados onde está armazenado o informe de rendimento do cliente. Seria esse conceito, né? Arquitetura, vamos dizer assim. Isso. Você pode ter vários bancos de dados. Legal. Porque aí, dependendo da situação, você pode falar para o agente, starta nesse banco, se for só outra situação. Se for essa, você starta essa, sabe? Dá para você fazer isso. Que ele fica fazendo consultas paralelas. Cara, muito legal isso aí. É muito legal. Por isso eu Bem legal. me direcionei só para fazer isso, né? Não, porque essa parte da automação, cara, puta, sensacional, né? Vai ajudar bastante aí a automatizar processos, né? Principalmente aí Não estou querendo dizer que a gente vai tirar, né, emprego de pessoas, mas você vai otimizar, né, as consultas, né, e a experiência, você vai criar uma experiência boa para o usuário, né, uma experiência de usuário, né. Exato. Eu acho super, sei lá, muito legal isso no futuro aí para criar perguntas e respostas mais assertivas, né. Que, puta, às vezes você vai num chatbot, cara, dá raiva. Né? Sério mesmo, parece uma URA, né? Fica louco, né? Parece. Mas legal, professor, obrigado aí. E parabéns pela apresentação, hein? Não sei se acabou. Boa. Então aí é só dar um contexto aqui, pessoal, que tudo que passou são vários termos, várias nomenclaturas, várias situações. Se vocês querem criar um agente, que é importante vocês pensarem, tá? E não sai lá no code, sabe? Um monte de setinha, colocar documento, sabe? Tem muita validação aí por trás que a gente precisa fazer, tá? E por último, onde eu estudo, tá? Teve até uma pergunta aqui de artigos, tá? Tem o site aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui. Eu tava com ele aberto aqui, peraí. Cadê? Não está aqui. Ele é bem famoso, mas eu mando lá no grupo para não alugar muito aqui. Primeiro, o CrewAI, ele é um low-code? Qual? É o CrewAI. AI. Você já ouviu falar do João Ramalho aí? Tá todo mundo falando sobre a Ah, gente. tá. Eu acho que é no code. Que você É cria low-code, né? É. Ou seja, você vai lá e, puta, cria os agentes sem codar, né? Basicamente, você faz só customização, é isso? Isso. Aí só Pessoal. no code, eu acho que se for algo simples, vai fácil. Mas se for algo complexo, não vai. Python puro, né? Python puro na veia, né? Exato. E galera, e por fim, mês que vem a gente vai rodar nosso primeiro bootcamp aqui de AI na DataV, tá? Tudo que vocês viram aqui, a gente vai ensinar na parte de código. Então, quem quiser, tá bom? Depois entrar na nossa plataforma, pode fazer assinatura e vem estudar de AI com a gente. Beleza? Beleza. Vou encerrar aqui a gravação, tá? Pera aí.